Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Jonas Stelma, aqui o nosso JSTV. Eu tô chegando nessa manhã aí com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Então já chega deixando o seu like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu quero falar sobre a situação do Bruno Henrique e esse processo, né, pra tornar o Flamengo vilão mais uma vez no futebol brasileiro. Vou trazer a informação de ontem, né, sobre a audiência. O auditor lá do STJD pediu vista e a sessão de julgamento do Bruno Henrique vai continuar apenas na próxima quinta-feira, tá bom, meus amigos? No momento da interrupção, né, o atacante já havia recebido um voto favorável. O relator Sérgio Furtado Filho havia votado pela absolvição no artigo 243A, que prevê até 12 jogos de suspensão. E a punição no artigo 191, com multa de 100 mil e sem punição de jogos. O advogado do Flamengo, que é o Michel Assef, que é um cara muito, como eu posso dizer, um cara muito conhecido no meio jurídico, né, explicou a situação do jogador após o voto. Né? O Bruno Henrique esteve presente no tribunal, segue podendo entrar em campo com efeito suspensivo concedido no início de setembro. O rubro-negro só volta a campo contra o Sport no sábado, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Tá? Abre aspas aí, ó. No mérito, o relator entendeu de afastar a aplicação dos artigos 243 e 243A e aplicar o artigo 191, que era uma das teses subsidiárias da defesa, apesar de a defesa entender que o caso era de absolvição, porque enfrenta inclusive essa questão referente à informação privilegiada. Mas como a gente já vinha dizendo desde o primeiro julgamento, né, o que o CBJB entende como grave é a manipulação dentro do jogo, ou seja, algo artificial que venha para dentro da partida. Ficou muito claro aqui que isso não aconteceu. Nada artificial foi praticado para favorecer alguém fora. Isso está afastado. Foi nesse sentido o voto do relator. Apesar da reprimenda, né, de entender que houve uma questão disciplinar, vamos aguardar agora o resultado, o voto da vista e a continuação do julgamento aí, disse o Michel Assef Filho. Gente, olha só, vamos falar rapidamente. Está tendo aí um processo de vilanização, né, para transformar o Flamengo em vilão, isso é fato. E mais uma vez a Leila Pereira entrou aí na mídia para tentar, de alguma forma, ganhar no grito. É isso que o Palmeiras quer fazer constantemente, é ganhar no grito. É sempre ganhar no grito. É um time mais chorão do futebol brasileiro, é o time do Palmeiras. E o que a Leila está fazendo? Ela está direcionando a opinião pública para, de alguma forma, pressionar o Flamengo e tentar mostrar para o cenário nacional que o Flamengo, de alguma forma, está sendo beneficiado. Fato esse que não está acontecendo. O que está vendo ali, eu vou dar um exemplo claro aí para vocês. O Bruno Henrique estava com 2 cartões amarelos. Logo depois, se eu não me engano, ele tinha um jogo importante. Eu acho que era contra o Palmeiras. Ele tinha um jogo antes. E depois ele tinha um jogo importante, decisivo. Eu não me lembro com quem era. Eu acho que era contra o Palmeiras. Era um jogo importante, né? Então, todo mundo sabia que ele deveria tomar o 3º cartão amarelo naquele momento ali, naquele lance. Para que, de alguma forma, ele pudesse zerar. Isso é comum. Isso é notório. Isso é comum. O que ele está sendo acusado é de favorecimento e prejudicar o clube. Não, ele não prejudicou o clube, então isso caiu por terra, porque ele não prejudicou o clube, porque simplesmente foi o clube, né? Ele junto com o clube que chegaram ao denominador comum de que ele deveria tomar o cartão amarelo para, consequentemente, zerar os cartões para um jogo mais importante. Então não houve a necessidade, não existiu a possibilidade dele de alguma forma prejudicar o clube. Então essa acusação cai por terra. E a outra de benefício próprio, ele não se beneficiou. Teve uma seguidora minha, não seguidora minha, mas teve uma postagem minha lá no Twitter ontem falando sobre isso, de que uma pessoa lá, ela falou assim, mas o Manga foi punido, mas fulano foi banido. Cara, a grande questão é que esses caras se beneficiaram, esses caras ganharam dinheiro para poder, de alguma forma, beneficiar o jogo. Se auto-beneficiar. Eles receberam 100, 200, 300 mil para praticar um ato lesivo ao esporte. E o Bruno Henrique não fez isso. Jonas, mas só que teve alguém que ganhou 6 mil reais. Foi sim o mau caráter da família dele, que teve uma informação privilegiada, né? Gente, tu acha que o Bruno Henrique vai se queimar por conta de 6 mil reais? 6 mil reais ele ganha durante menos 24 horas. 24 horas. Ele recebe quase 2 milhões por mês. Então, assim, teve um mau caráter, né, um vagabundo, um mau caráter, que se beneficiou, né, em ou uma conversa dele com a esposa, porque provavelmente o jogador pode, de alguma forma, ele pode se... amor, esse jogo aqui eu não vou viajar, porque esse jogo aqui eu vou tomar, eu vou tentar ser punido nesse jogo, para que, consequentemente, eu esteja livre num jogo mais importante. E alguém foi lá e captou a informação, né, vamos apostar porque ele vai tomar. Mas só que, beleza, pode ter até captado essa informação, um familiar dele e tudo mais, show de bola, né? Mas se você for pensar claramente,
O Arrascaeta agora no último jogo, ele tomou o terceiro cartão amarelo. O que teve de apostador que apostou nesse cartão do Arrascaeta? Por quê? Porque ele estava com 2 cartões. E aí ele teria que zerar esse cartão para jogar um jogo mais importante, que não seria esse contra o Sport Recife, que teoricamente é um jogo mais tranquilo, o Sport virtualmente rebaixado, né? Para jogar um jogo mais importante mais à frente, né? Enfim, então é completamente diferente, distinto do que aconteceu com o Manga, do Ney Paraíba, enfim, dentre outros jogadores aí que foram envolvidos com casa de aposta, porque o Bruno Henrique não botou R$1 no bolso e a punição dele foi com a anuência do clube, então o clube não foi prejudicado. E a lei é clara ao falar, né, prejudicar ao clube, se beneficiar com um ato ilícito, e ele não fez isso. Não fez isso. Tá, meus amigos? Então, em princípio, a votação, a audiência só vai voltar na quinta-feira. O primeiro voto lá do relator foi favorável à absolvição. E aí teve esse bafafá todo, a Leila falando, chorando. Inacreditável como a presidente do clube, ela é reflexo do seu treinador, dos seus jogadores, como tenta ganhar no grito o tempo inteiro o time do Palmeiras, né? Pode ser para justificar uma perda de um título, né? Ah, nós perdemos porque o Flamengo é beneficiado. Inacreditável. Dá nojo de ver o modus operandi, né, da Leila Pereira, do Abel Ferreira e de toda a cúpula de dirigentes lá da equipe do Palmeiras, tá bom, meus amigos? Outra coisa que eu quero falar sobre campo e bola, o Flamengo vai ter 7 desfalques nessa data FIFA, tá? O Flamengo informou na manhã de segunda que terá 7 desfalques devido às convocações da data FIFA. Eles não vão enfrentar o Sport dia 15 de novembro lá em Recife. Além do Danilo e Alexandre, né, chamados pelo Ancelotti para os amistosos da seleção, Arrascaeta, Vinha e Varela foram convocados pela seleção uruguaia. Plata pelo Equador e o Carrascal vai jogar pela Colômbia. Desfalques certos aí contra o Sport. No sábado, eles podem ficar fora ainda do confronto contra o Fluminense pela 34ª rodada marcada pela CBF para o dia 19 de novembro. Aí é complicado, né, irmão? Aí você perde um Arrascaeta, perde um Carrascal, que hoje são jogadores principais, né? Perde o Alexandro, aí perde um reserva que é o Vinha, vai ter que ir com o Ayrton Lucas. Aí como é que tu ganha um campeonato assim? É difícil, né? E não é só o Flamengo que tá sofrendo com isso, não. O próprio Palmeiras também tá sofrendo com isso, infelizmente. O Flamengo, meus amigos, propôs, né, fim do campo sintético no Brasil e restrições a clubes em recuperação judicial. O BAP, ó, tá indo pra cima, tá? O Flamengo divulgou na noite de segunda-feira um comunicado intitulado Fair Play Financeiro, ao qual faz sugestões para o tema no Brasil. No documento, o clube rubro-negro também propõe o fim do campo sintético no país e restrições a clubes em recuperação judicial, tá? Esse tema foi debatido nessa segunda-feira durante uma reunião na CBF, que também tratou sobre o impedimento semiautomático e outros assuntos. Algumas das principais propostas apresentadas pelo Flamengo foram as seguintes, ó, olha as propostas feitas pelo Flamengo. Proibição de gramados artificiais, tratamento de clubes no Rio de Janeiro, né? Impedir que clubes utilizem período de não pagamento de dívidas, definição ampla de custos, enfim, e também uma restrição a clubes que estão em recuperação judicial. Concorda com o Flamengo? Não é justo um clube que está em recuperação, né? Deve todo mundo, vai lá, faz contratações milionárias, briga por título. Tem que ter uma diferença aí. O time que trabalha certinho, que paga certinho, ele tem que ser beneficiado em alguma coisa, eu concordo, porque o que o Corinthians faz é sacanagem. Deve meio mundo e paga 3 milhões aí pro Memphis, né? Deve até hoje Cuiabá, deve um monte de time e até 3 milhões todo mês aí pro Memphis. Dinheiro não é problema, né? Dinheiro não é problema, tá bom? Meus amigos, sobe o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal, conto sempre com o seu carinho, conto sempre com a sua audiência. Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!